Pessoal, bom dia, muita paz a todos. Tendo em vista o feriado, prolongado, sábado, domingo, segunda, eu acho que por isso que o nosso número de pessoas ficou reduzido. Certa feita, eu fui fazer uma palestra numa cidade próxima de Rio Preto. A palestra eu fui lá fazer pela USE Intermunicipal, São José do Rio Preto, e cheguei lá, só estava o presidente do centro. Quase 8 horas só estava o presidente. Aí chegou o secretário, um parente do secretário e mais algumas pessoas, e minha mulher e eu, nós ficamos eles 5, minha mulher e mais eu 7. Hoje nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 chegou lá, mais um 10, né? Aí ele pediu que nós assentássemos próximo à mesa para ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Era um estudo. Não, eu vim de Rio Preto, em nome da USE, eu gostaria de fazer a palestra. E aí, então o senhor quer fazer? Eu subi à tribuna, comecei a fazer a palestra. Uns 10 minutos aproximadamente de palestras, uma pessoa dormiu. Aí eu falei mais um pouquinho, uma outra dormiu também. Eu olhava para o presidente, ele tinha uma dificuldade imensa em manter-se aceso ali, acordado. Eu falei, daqui a pouco vai dormir todo mundo. E aí eu pedi aos espíritos que me ajudassem, porque eu não estava achando um meio de deixá-los acordados. Quando a gente pede para os espíritos, dá a impressão até que os espíritos estão à nossa disposição, como se tivesse uma varinha mágica aí, se aciona e está resolvido. Não era assim. Os espíritos nos ajudam, sem sombra de dúvida, através da intuição. Aqueles espíritos presentes, ou aqueles que estão cuidando naturalmente do processo útil da palestra, aí me passaram a intuição. Falaram no meu ouvido que eu devia parar de fazer a palestra. Eu estranhei, porque é o que eu mais queria, era fazer a palestra. Ele falou, não, pare de falar. Eu falei, será que eu não estou agradando? E aí eu parei. Eles fizeram a recomendação, eu parei de falar. Aí eles acordaram. O indivíduo até esfregou a mãozinha e falou, acabou a palestra. Ele pensou, tinha acabado, mas não tinha ainda. Mas aí estava todo mundo ali, depois desperto, acordados. E nós terminamos de fazer a palestra. Alguns espíritas dizem que os espíritos estão presentes, a gente deve falar para os espíritos. Mas é muito chato se a gente for para uma casa espírita e a gente não tiver palestra, Falar para os espíritos a gente fala em qualquer lugar, não precisava ir lá. Outros falam, não, mas mesmo que a pessoa está dormindo, o espírito dela está presente, e você fala que ele ouve. Ouve nada. O espírito está dormindo, ele não ouve. Se você colocar alguma coisa no quadro negro aqui para ele ter que ver isso, ele não vai aprender nada, porque ele está dormindo. Mas eu estou falando isso aqui para a gente não dormir, viu? Nós estamos num número reduzido, e nós vamos fazer a palestra. O Bardo chegou lá, que bom, companhia. E o que nós vamos conversar hoje é sobre o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o tema dessa manhã. Então, para nós iniciarmos isso, nós vamos nos espelhar a pergunta que o doutor da lei fez a Jesus de Nazaré naquela oportunidade.
Ele perguntou ao Senhor o que estava escrito na lei. Senhor, qual é o mandamento maior da lei de Deus? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o maior, o primeiro mandamento. Ele continuou: o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas vieram ensinar na antiguidade, e na sequência, obviamente, daqueles missionários que vieram ensinar como nós devemos cumprir a lei de Deus, está contido exatamente nesses dois mandamentos. Moisés, quando ele veio, ele enumerou os mandamentos, em número de 10. Tá? Só que quando Jesus veio à terra, e ele falou que os mandamentos da lei estavam contidos realmente nesses dois mandamentos, é porque quando o indivíduo cumpre esses dois mandamentos, naturalmente ele está cumprindo os 10. Os 10. Porque tudo se refere a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a questão da lei. Agora, como é que nós podemos interpretar esse mandamento? Amar a Deus, esse é o mandamento maior da lei de Deus. Amar a Deus com toda a força do nosso espírito. Esse amor só será completo e a lei divina integralmente cumprida se igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Deus passou as leis através de Moisés. Jesus veio ensinar que era preciso cumprir a lei. Eu não vim destruir a lei, vim aqui para dar cumprimento, fazer com que ela se cumpra. Agora, é natural que tudo aquilo que se refere a Deus está relacionado em amar ao próximo. Tudo que se refere à lei de Deus está relacionado em amar ao próximo. Porque é a lei que manda que a gente faça isso. Por isso que ele falou, amar a Deus primeiro, porque amar a Deus é considerar Deus em primeiro plano, né? Então, o que seria? Quando nós falamos amar a Deus, sem sombra de dúvida, é ser fiel a Deus, termos confiança em Deus, acreditar na sua justiça, na sua lei, e saber que Ele é o Criador de tudo, Ele que comanda, Ele que é o Pai de todos nós, que está no comando. Então nós devemos acreditar de coração, de espírito, em Deus, vai? E amá-lo, sem sombra de dúvida. E aí, a gente tem que entender que o amor, ele nos pede que façamos primeiro um compromisso para conosco mesmo, que é desenvolver o auto-amor. O auto-amor é você ter um bom conhecimento, se conhecer a si mesmo, e se preparar para isso, para que você possa amar o outro. Porque há pessoas que não se preparam adequadamente, não ama nem a ela mesma, fica muito difícil para ela amar o outro. Então ela tem que estar muito bem preparada, para vivenciar o amor, para amar o outro. Mas então você tem que esperar ela ser santo para realmente, ou santa, para realmente amar. Não é por aí, ela tem que já ir buscando esse exercício do amor. Mas ela só amará, verdadeiramente à medida que ela se auto-amar. É assim que funciona.
né? Na parábola do credor incompassível, Jesus dá uma amostra realmente do que é o amor. Do que é o amor. Essa passagem é assim, um rei que comandava um império, ele tinha alguns devedores. E ele desejou, né, botar em ordem realmente o seu reinado ali, em questão as dívidas, questões do caixa, do próprio império. Ele mandou chamar um dos indivíduos que ele devia uma quantia muito grande naquela oportunidade, ele devia 10 mil denários, dinheiro da época. Era um devedor contumaz. Ele mandou chamar o indivíduo e pediu a ele que acertasse a conta. Você precisa me pagar, você precisa pagar a sua conta, acertar a sua conta. O indivíduo disse ao rei que não tinha como pagar, ele não tinha o dinheiro. Tinha. Aí o rei falou, mas você pode realmente arrumar o dinheiro. Venda a sua mulher, venda o seu filho, venda o seu boi, para me pagar. E o homem caiu de joelho e pediu complacência. Falou, olha, senhor, eu não tenho. Vender a mulher seria algo, um absurdo, né? E o rei, então, teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida. Porque ele havia pedido quando ele se ajoelhou, pediu que tivesse complacência, que ele pagaria, através do trabalho futuro, toda aquela conta. Aí o rei simplesmente mandou ele embora. Ele saiu dali e encontrou um indivíduo lá fora que realmente ele devia também. Só que esse indivíduo que ele encontrou era um indivíduo que devia uma pequena quantia, uma quantia insignificante. Ele pediu para o indivíduo pagá-lo, cobrou o indivíduo. Como o indivíduo também não podia, não tinha como pagar, ele fez a mesma coisa que ele fez perante o rei. Pediu complacência, pediu que realmente ele ia pagar no futuro, ia trabalhar para isso. Mas esse camarada não o perdoou. Então Jesus dá uma amostra aqui muito interessante de que nós todos, de uma forma geral, somos devedores perante Deus. Somos devedores. Temos muitas contas a acertar. Mesmo porque nós tivemos muitas existências anteriores, né? E tendo em vista a condição do planeta em que nós já habitamos, ou agora habitamos a Terra, é um planeta que muitas vezes nos oferece dificuldade, tendo em vista o processo pelo qual nós passamos, né? As doenças e tudo, né? E tal. Mas a gente muitas vezes também não se conduz bem aqui relativamente ao amor ao próximo. Não temos uma boa relação com eles. Quantas e quantas pessoas que a gente vê por aí que realmente cometem coisas incríveis contra as leis de Deus. Aí esses indivíduos tornam-se devedores. E quando Deus nos chama realmente, né, para acertar a conta, Ele está nos chamando para que nós pratiquemos os bons atos, para que nós acertemos as coisas erradas com amor. Acerte isso, né? E Ele é complacente porque Ele nos dá a oportunidade, através de muitas reencarnações. Ele não cobra numa só, falando, é aqui que você tem que pagar. Não, a gente tem dificuldade, a gente passa por dificuldade da terra, e Deus sabe que aquilo, naquele momento, não é a hora certa para você amar verdadeiramente o outro, porque você está encrencado com os seus próprios problemas. Aí Ele te dá tempo para que você faça isso, mas é preciso amar.
É preciso acertar. Quantas e quantas pessoas que Deus permite que a gente acerte, que Deus é complacente para com ela, né? Permite que outras ajude essa pessoa, e de repente ela se vê com autoridade de cobrar a outra, de não ajudar a outra. Eu conheci um indivíduo que a pessoa ajudava ele para todo canto, de tudo aquilo que gostava, né? Oferecia para ele até pousada, rancho para que ele fosse naquela oportunidade e tal. Hoje que ele está numa condição melhor, que hoje ele possui aquilo que ele pode oferecer para as outras pessoas, não faz isso. Então é essa questão que a gente deve prestar atenção, que Deus nos perdoa, Deus nos acompanha, sendo complacente para com todos nós. Agora nós temos que ter a complacência para com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Mas é essa a questão da caridade. Quando nós falamos em amar ao próximo, tem pessoas que acham que você tem que estar abraçando o próximo, você tem que estar beijando o próximo. Não é bem assim. Você pode fazer isso, tudo bem, é um amor que permite que você faça. Mas amar ao próximo, como Jesus está nos mostrando aqui, é ser caridoso em qualquer situação com que se apresente. Um sorriso amigo, uma compreensão, né? Quando você aceita o indivíduo como ele é, daquela forma que ele é mesmo, tudo é caridade. Quando você pratica caridade material também, tudo isso é uma forma de amar ao outro, de perdoar o outro, né? Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida o que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. É uma medida certa. O que é que nós desejamos para nós? Que as pessoas nos amem, que as pessoas sejam complacentes para conosco. É isso que nós desejamos, né? Que nos respeitem. Então é isso que nós vamos fazer para os outros. Essa é a medida certa. Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar do que não gostaria que fizesse com você. Será que estou no caminho certo? Será que eu estou acertando na questão da caridade, do amor ao próximo? Mas basta pensar aqui, que essa é a máxima. Você gostaria que alguém fizesse alguma coisa para você que realmente você não gosta? É isso aí que nós vamos nos espelhar. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, traz uma lição espetacular sobre isso aqui. Porque foi exatamente Santo Agostinho que respondeu a essa questão, 919, quando Kardec perguntou o que era necessário fazermos, né, para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. O Santo Agostinho, ele disse que era para a gente fazer um conhecimento de nós mesmos. É o autoconhecimento que nós já fizemos, amar a nós outros primeiro, fazer um conhecimento de vós mesmos. E ele dava uma lição espetacular, ou ele deu, sobre isso, numa simplicidade incrível. Olha o que ele fala. No fim de cada dia, interrogar a consciência, passar em revista o que fez naquele dia e perguntar a si mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever. Ó, as instruções dele aqui, que coisa fantástica. Tudo aquilo que você fez durante o dia, as suas ações, analise essas ações, passe em revista isso, para ver se essas ações foram boas, para ver se realmente o dever daquele dia foi cumprido através das boas ações.
Nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11º que nós estamos estudando aqui hoje, tem uma questão muito interessante, que é: dai a César o que é de César. Se nós pegarmos o Evangelho, Kardec fez questão de fazer assim a anotação sobre essa questão, quando ele fala assim, ó: durante a dominação romana foi imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram, um imposto, e o que mais causava irritações entre eles, provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. O imposto, na época de César, o Império Romano. Os fariseus enviaram os seus discípulos a Jesus, que disseram ao mestre: dize-nos, pois, qual é o seu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. E eles lhes apresentaram um dinheiro, e Jesus lhe disse: de quem é essa imagem em inscrição? Responderam-lhe eles, os fariseus: de César. Aí Jesus disse: então, pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isto, admiraram-se e deixaram se retiraram. Olha a perspicácia de Jesus, a inteligência de Jesus, porque ele logo viu, né, que aqueles indivíduos estavam querendo tentá-lo, porque eles já estavam transformando até essa questão do imposto lá, levando para a questão religiosa, contrariando essa cobrança. E aí Jesus, sentindo essa malícia dele, disse logo que era para eles darem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Para nós entendermos isso, Jesus queria se referir, naturalmente, aos compromissos da vida espiritual e aos compromissos da vida material. Ninguém poderia habitar um continente ou um planeta sem que ele cumprisse os deveres de cidadania, os deveres de Estado, os deveres do país. E é o que nós vemos aí, né? Nós temos que cumprir leis, nós temos que ter observância pelas leis que o país rege, né? que são os direitos que realmente nós devemos respeitar. E, por sua vez, a gente não pode deixar de lado absolutamente o compromisso espiritual. Por tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra, esse compromisso com o trabalho, compromisso, né, com as leis, pagamento dos impostos e tudo, nós temos algo mais, que Jesus falava que isso, naturalmente, estava em prioridade. Porque quando nós cuidamos dos valores espirituais, o autoconhecimento, a caridade que a gente deve fazer, toda essa questão, a gente vai aplicar uma direção boa nesse compromisso da terra, né, respeitando os direitos. Porque o indivíduo que não tem informação nenhuma, ele pode burlar a lei, pode deixar de pagar o imposto, e ninguém pode fazer isso. Nós temos que ser honesto nesse sentido aí. E era isso que Jesus se referia. Então, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César é cumprir as leis materiais de uma forma geral e cumprir as leis de Deus. Nessa lição mesmo do Evangelho, Lázaro, o Espírito, que traz essas informações para nós acerca de amar ao próximo, ele diz assim, ó: como nós devemos amar a Deus e ao próximo a partir da sua
questão originária. Isso é da sua origem ao seu destino. Então ele fala assim, ó, na origem, né, do homem, na origem do crescimento de todos nós, a gente vivia os instintos. No princípio, vivia os instintos, nós éramos levados pelos instintos. Aí ele fala, ó, mais avançado e corrompido, quando o indivíduo adquire alguns conhecimentos e tudo, e ele está sujeito até à corrupção e tudo, né? Ele vive sensações. É um indivíduo que ainda não tem o conhecimento da questão religiosa, do conhecimento das leis morais. Aí ele fala, mais instruído e depurado, ele vive sentimentos. À medida que ele for se instruindo, se depurando, ele vai viver os sentimentos. É aí que ele pratica o amor, observando um mandamento maior da lei de Deus, e o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nessa questão do instinto, quando é no seu princípio, a gente não poderia, absolutamente, a lei não pode, realmente julgar o indivíduo, ainda, porque ele é um indivíduo que não tem conhecimento, ele está vivendo pelos processos instintivos. Mas à medida que ele vai avançando, ele já será responsabilizado pelos seus atos. Agora, à medida que ele se instruiu, né, ele se depurou, aí sim a responsabilidade será muito maior, porque ele sabe o que fazer, fazê-lo. Então é necessário, assim, agora, amar verdadeiramente o próximo. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Os efeitos da lei de amor podem ser observados por todos nós no coração humano. Todos temos a necessidade de fazê-la germinar dentro de nós. Lei de amor. Quem fala isso é Fénelon. Ele fala também nesse capítulo do Evangelho. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração. Desde aquele princípio lá, todos nós temos esse sentimento no coração de amor, que tem que ser desenvolvido a partir daquilo que você começa a entender relativamente às questões morais, ao autoconhecimento que nós já falamos. Fénelon fala ainda, qual é o limite de amor em relação ao próximo? Dessa relação, que limite que nós temos? Nós devemos amar a quem? Aí ele fala a família, a religião, a nação ou a humanidade. Ele faz essa consideração. Nós sabemos que o amor, sem sombra de dúvida, ele começa ali nessa questão da família, sem sombra de dúvida, né? Você tem que amar a família para que realmente botar tudo em ordem. Mas ele não está restrito somente à questão da familiar e nem à questão religiosa. Você vai, vou amar aquele que é da minha religião e o outro não. Kardec, ele dizia assim, fora da caridade não há salvação. Quando ele falava fora da caridade, ele estava se referindo naturalmente que todos nós teríamos paz, teríamos felicidade, à medida que nós praticássemos a caridade, onde quer que estivéssemos, quer dizer, na questão da família, na questão da religião, na questão da nação. Quer dizer, é isso, tem que amar a todos indistintamente. Então nós temos que amar a humanidade inteira. Esse é o amor, essa é a recomendação de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo. Amai vós como eu vos amei.
Ele não falava quem. Então, de uma maneira geral, é a humanidade. E para que nós para que nós entendamos isso, Jesus de Nazaré deu um exemplo espetacular sobre isso aqui, de quem nós devíamos amar. Quando ele estava reunido com seus discípulos ali, e fazendo naturalmente as pregações, até curando pessoas, e aí os irmãos dele, a mãe dele e os irmãos foram procurá-lo, porque eles estavam muito preocupados, porque já havia rumores de que Jesus ia ser preso pelos romanos. E se aproximou, um dos discípulos se aproximou de Jesus: Senhor, aí está a sua mãe e os seus irmãos que desejam falar contigo. Jesus aproveitou aquele momento para trazer uma lição espetacular. Ele disse assim: olha, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Fazer a vontade do Pai que está nos céus, não haveria absolutamente nenhuma discriminação para que nós amássemos os nossos semelhantes. Aí ele dava lição: esse que está aí, que faz a vontade do meu Pai que está no céu, sem sombra de dúvida. Ele falava do amor realmente que não se restringe somente à questão familiar. Essa é minha mãe, que ele ama perfeitamente, que é da família, e os irmãos, mas a gente devia amar a todos indistintamente. Era essa a lição que ele passava aqui. Por quê? Que é aquele que faz a vontade. E uma outra situação que ele mostra muito interessante é quando ele fala, quando ele estava pregado à cruz e ele viu Maria muito chorosa e o discípulo João. Aí ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João é que fala isso no Evangelho. Isso é muito interessante, porque aqui também Jesus estava mostrando a necessidade de entender que o amor não estava restrito somente a ele. Ele era o filho. Mas aí você tem alguém aí do seu lado também que você tem que considerar como seu filho. Mas foi o que aconteceu realmente. Maria e João depois fizeram uma parceria de pregar os ensinamentos de Jesus na essência, mostrando as pessoas a amarem verdadeiramente, sem exigirem absolutamente nada por aquilo que eles faziam. E morreram velhos, fazendo esse trabalho de amor ao próximo. A lei de amor, ela traz alguns efeitos. Melhoramento moral, ou efeito para melhoramento moral para a raça humana, felicidade durante a vida terrestre e após essa vida. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei de amor. Então todos nós, sem exceção na regra, iremos realmente praticar a lei de amor, sem sombra de dúvida. Porque nessa questão aqui, quando a gente fala da felicidade terrestre, a partir do momento em que o indivíduo passa a amar, ele já começa a ter felicidade. É assim que funciona. E levará isso para a posteridade. Como é que nós devemos nos ajustar referente à lei de amor? Tolerância, perdão e auxílio. A tolerância é uma situação mais difícil de ser colocada no nosso relacionamento humano. Se a gente prestar atenção, poucas pessoas são tolerantes. Elas, às vezes, elas são tolerantes até que alguém não pise no calo delas. A partir do momento que pisa, pronto, elas já não são mais tolerantes. Quer ver um exemplo?
Nós estivermos aqui andando aqui, o nosso carro aqui, de repente o sinal fecha para a gente parar. Fechou, você para. Agora, arrisque a ficar alguns segundos mais quando o sinal abrir para você. Ficar parado ali aguardando. Abriu o sinal, fique mais alguns segundinhos para ver o que acontece. Sem avançar. É a tolerância, que muitas vezes a gente ainda não tem. Perdão, acima de qualquer propósito, nós devemos realizar, que faz parte da lei de amor. E o auxílio, que é a prática da caridade. Está pronto sempre a auxiliar. Qual as características daquele que ama? Como é que você conhece o indivíduo que ama? O indivíduo é leal, justo, consciencioso, honrado e benevolente e empático. Benevolente, amor, honrado, jeito, apresentável na sua honradez. Benevolente, como Jesus recomendava, para que fôssemos benevolentes para com todos. E empático. Empático é viver a empatia, é colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, para que você possa amá-lo, porque senão fica difícil você amá-lo. Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros. Não seja melhor que os outros, mas seja melhor para eles. Uma palavra gentil pode transformar o dia de alguém. Uma palavra gentil. Certa feita, eu vou contar essa passagem aqui, vai demorar só 25 minutos. Eu estava na loja Americanas, há um tempo atrás, há muito tempo isso aí. Você sabe que as lojas, todos nós sabemos, elas no fim do ano, elas contratam aqueles indivíduos, para viverem as experiências, aqueles empregos, de período somente. E nós estávamos naquela oportunidade, na loja, fazendo uma compra e esperando que a pessoa embrulhasse o nosso objeto. E antes que ela fizesse isso para nós, tinha uma senhora que havia comprado um presente, e ela desejou que aquilo fosse feito um presente, um papel de presente muito bem feito. E a pessoa era uma pessoa que estava treinando, era uma iniciante, essas temporárias, E ela estava com uma grande dificuldade para fazê-lo. Embrulhou, a mulher não gostou, ela pediu para tirar o papel, mandou colocar um outro papel, porque aquele já estava amassado. Aí ela colocou o papel e tentando fazer o que a mulher queria, mas não conseguia. Aí ela pediu para outra que fizesse, porque essa não tem condição, Bom, conclusão, depois que atenderam ela, que fizeram o pacote que ela queria e tal, foi embora. A moça, ao fazer o meu embrulho, ela não conseguia nem fazê-lo. Ela caiu em choro, em pranto. Uma coisa incrível. Então o que ela conseguiu fazer, aquela senhora, ela conseguiu estragar o dia daquela jovenzinha que estava aprendendo. Mas ela não compreendeu. Ela não sabia que aquela moça estava num processo de aprendizado. E é o que muitas vezes acontece. A pessoa não tem a paciência, não tem a tolerância, como nós já falamos. Então uma palavra gentil pode transformar a vida de todos nós. Um outro processo que nós devemos tomar muito cuidado é com o egoísmo. Isso também está nesse capítulo aqui. O egoísmo é como um abismo que nós vamos de encontro a ele e não se apercebemos. A gente acaba caindo nesse abismo, depois para se levantar é difícil. Mas isso é um mal.
que nós precisamos prestar atenção, porque é o maior obstáculo ao progresso de todos nós, ao progresso moral, ao crescimento moral. Esse é o maior obstáculo. É o vilão da sociedade moderna, o egoísmo. É querer para ti, para ele mesmo, para si mesmo, aquilo que ele não vai fazer para o outro. Chico Xavier traz essa lição aqui, ó. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Madre Teresa diz assim, ó, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. O relacionamento que nós vamos travar com as pessoas, se elas saírem mais infelizes é porque o tratamento foi ruim. Então nós devemos prestar atenção nisso, fazer um bom tratamento para que elas não saiam descontentes. Se o amor é a causa da felicidade, que nós sabemos que é isso, porque ninguém pode ser feliz se não praticar o amor, faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, por não perceber a sua simplicidade. É o que acontece. Muitas vezes as pessoas são felizes e não sabem. Basta acontecer alguma coisa de infelicidade na vida dela, que aí ela começa a avaliar o tanto que ela era feliz. Assim sendo, procuremos, sem sombra de dúvida, se a felicidade, realmente a nossa paz está ligada à felicidade, procuremos, sem sombra de dúvida, amar o máximo que a gente pode amar, criar amizades possíveis aqui na Terra, porque elas, possivelmente, se elas nos antecederem, elas serão aquelas que irão cuidar para que o nosso regresso seja bom no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê muita paz. Eu vou colocar um filme aqui, rapidamente, para vocês verem, que diz bem sobre essa questão do amor. É um filme
Vi até os filhotinhos já estavam enjoados da comida dela, né? O filhotinho levou o peixinho para eles, eles queriam minhoca. E aí, isso é uma lição, né? Realmente ele deu ali as minhoquinhas para o passarinho alimentar os filhotinhos dele, aí ele recebeu de volta logo toda aquela quantidade de peixe. E Deus nos abençoe, nos proteja. Um bom dia. Obrigado.